Ainda nessa série de vídeos sobre o temperamento para a psicanálise, né, eu vou reforçando que eu gostaria de trazer um pouco essa noção do temperamento para nós dentro da psicanálise, ou esse campo do conhecimento, do saber, que traz, por exemplo, contribuições de teóricos desde a antiguidade. Por exemplo, como interpretar, ou como perceber, ou como diagnosticar determinadas características desses temperamentos. Claro que vários de nós podemos ter características de mais de um temperamento, não necessariamente de um único temperamento, mas isso nos permite, por exemplo, perceber um pouco, conhecer um pouco as características mais comuns, predominantes nos nossos pacientes. Então, dentre os temperamentos, né, esse trabalho de percepção sobre eles, que a gente já acabou falando no vídeo anterior, que se divide aí em 4 partes diferentes, em 4 tipos diferentes, eles seriam então suficientes para a gente já pensar aí nessa gama de diversidade. E claro que hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o temperamento fleumático. Dentre, por exemplo, os tipos de temperamento, o fleumático, por exemplo, ele se mostra como o temperamento mais dócil de todos. Isso porque esse temperamento carrega uma postura bastante pacífica. Ele costuma ser, as pessoas detentoras desse comportamento, desse tipo de temperamento, costumam ser bem sonhadoras, da maneira como enxerga a vida, de um jeito muito mais positivo, e assim ele acaba sendo muito mais confiável, equilibrado, como se esperam que possa ser. Então, uma outra coisa importante de nós pensarmos é que uma parte importante em seu temperamento é que ele é adepto de uma rotina mais rígida, ele costuma ser muito mais ligado a essa questão da relação com as tarefas, com a rotina, com o dia a dia. Tem essa coisa muito comum, por exemplo, da adoração por silêncio, dar espaço suficiente, por exemplo, para pensar. Ele sente essa necessidade do espaço, do silêncio, desse espaço para refletir, por exemplo, e isso porque de fato é difícil para ele, por exemplo, perder o controle. E tem outras características que envolvem o temperamento fleumático, por exemplo, a paciência, né? A gente sabe que a paciência, ela não é de fato uma virtude para todos, né? Mas felizmente o fleumático a detém com um pouco mais de facilidade que outros temperamentos. Isso é um movimento natural do seu temperamento, da maneira que o coloca realmente, coloca essa paciência em rápida posição de aprendizado. E não é de se admirar, por exemplo, que consigam efeitos importantes e talvez em alguns momentos até complicados na sua vida. Outra característica comum do temperamento fleumático é a disciplina, já que o fleumático ele somente chega no lugar que quer, por exemplo, porque ele é bastante disciplinado para isso, ele é bastante rígido em relação a essas decisões, e essa disciplina, esse compromisso, acaba levando ele para esses lugares, para esses pontos aonde ele almeja chegar. E o mesmo traça metas com muita facilidade para que alcance rapidamente seus objetivos na vida, e por esse motivo muitos alcançam sucesso, ou no mínimo, né, uma posição de destaque. É claro que, mesmo entre os fleumáticos, a gente pode falar um pouco sobre a resistência à mudança, já que para essa categoria dos fleumáticos é bastante difícil se adequar com mudanças, já que isso pode retirar, por exemplo, o seu controle de algo. Eles estão muito acostumados com a rotina, e tudo aquilo que foge um pouco à rotina acaba gerando um desconforto, um certo incômodo, e isso acaba tornando eles um pouco mais indecisos em alguns momentos, né, uma característica comum, ou os deixa um pouco mais lentos. Afinal de contas, resistir pode significar claramente atrasos ou mesmo adaptações um pouco tardias, e isso serve para a gente entender alguma das características do temperamento fleumático. E até o próximo vídeo.